Olá, estamos aqui para dividir a palavra de Deus. Meu nome é Sueli Custódio, eu sou idealizadora do projeto Viver e Vencer, juntamente com meu marido, Paulo Custódio, e com os nossos filhos. E o nosso prazer é pregar a todos a respeito da palavra de Deus para abreviar a vinda de Jesus. Cremos na volta de Cristo, sabemos que Ele virá a este mundo para nos resgatar. E sabemos que o nosso dever é pregar a palavra de Deus e por isso estamos aqui, para pregar. E eu espero que essa mensagem possa encontrar lugar no seu coração e que ela faça diferença na sua vida. Se você gostar, pode compartilhar com muitas pessoas e pode deixar o seu comentário também, será sempre bem-vindo, tá ok? E na mensagem de hoje, eu separei um sermão que chama-se É Chegado o Reino de Deus. Quando Jesus esteve aqui, ele escolheu 12 discípulos para, com ele, começar um ministério onde ele estaria pregando as novidades do reino na pessoa dele. Deus já havia feito isso desde o início do mundo, quando criam o mundo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E até então todos conheciam Deus através dos profetas, através dos grandes reis, das pessoas que viveram até ali. Mas agora Jesus vem em pessoa, ele passa a fazer parte da humanidade como ser humano vivendo ali e ele então começa um ministério para mostrar às pessoas o amor de Deus através dele. E ele então escolhe 12 discípulos para com ele fazer esse ministério. E o ministério de Cristo foi fantástico. Ele fez o seguinte, ele saiu mostrando o amor de Deus, abençoando pessoas, cuidando de pessoas. Existe um meio melhor de você conhecer uma pessoa, a não ser pelas ações dela? Quando você conhece uma pessoa e você vê como ela faz as coisas, como ela procede, como ela fala, como ela se dirige às pessoas, que atos ela tem, se são generosos ou não, através do jeito da pessoa ser, do comportamento dela, você começa a conhecer essa pessoa. E Jesus então escolheu ser um ser humano para dessa forma, desta maneira, mostrar quem era Deus. Ah, queridos, e Jesus fez isso da melhor maneira possível. E ele fez então ensinando para os discípulos. E ele discipulou 12 pessoas para que eles também aprendessem desse amor e pudessem falar a todas as pessoas desse grande amor, o amor de Deus. E aí a gente vê Jesus então começando o trabalho dele, curando pessoas, multiplicando pães, ressuscitando pessoas mortas, acalentando pessoas deprimidas, abençoando crianças que nasciam, curando enfermidades, aleijados, coxos, cegos, leprosos. Jesus fazia maravilhas. E a partir do momento em que o ministério de Cristo ia crescendo, os discípulos iam ficando cada vez mais maravilhados daquilo que eles viam. E chegou um ponto que eles começaram a falar, nossa, será que nós também faremos um dia coisas tão grandes como o mestre faz? Porque devia ser fantástico, fala sério, ver Jesus ressuscitar, ver Jesus multiplicar pães, estar do lado, realmente eles tiveram um grande privilégio. E eles estavam todos felizes, absurdamente felizes de verem o procedimento de Jesus, o comportamento. Aquele homem que levantava tão cedo e ia orar, e logo depois de terminar as orações se misturava com a multidão e se preocupava com a multidão, a ponto de querer saber o que elas tinham, por que elas estavam sofrendo, e sempre tinha uma palavra doce. Eu gosto muito de saber que Jesus sempre tinha uma palavra doce. E ele não tinha só quando esteve aqui como pessoa, mas ele tem hoje para falar com você. Porque a palavra de Deus é poderosa, ela transforma, ela cura, ela liberta. E os discípulos então começaram a falar com Jesus, Pai, Jesus ensina-nos a orar. Jesus, como é que ora? Fala para mim como ora. E Jesus ensinou como orava. E aí nós temos aqui uma passagem, está em Mateus capítulo 10, versículo 1, que diz assim: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Agora nós vemos Jesus aqui, os discípulos estavam vendo tudo que ele fazia, e aí a gente vê Jesus dando aos discípulos autoridade para curar, para expulsar demônios, para fazer tudo que Jesus fazia. Perceba que Jesus agora
ele faz com que não só ele esteja no mundo fazendo maravilhas, mas ele encarrega, ele faz com que essas 12 pessoas recebam também poder. E ao receber poder, elas saem então para pregar, para curar, para abençoar, para ajudar pessoas. Elas agora são, esses 12 discípulos são agora pequenos Cristo. Você já parou para pensar nisso? Eles são pequenos Cristo, ou seja, eles também fariam as mesmas obras que Jesus estava fazendo. Que grande privilégio os discípulos receberam de Jesus. A autoridade para poder pregar e abençoar outras pessoas. Agora eu quero ler para você aqui, eu quero que você leia comigo, Mateus 4:17, que diz o seguinte, preste atenção nesse versículo. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Percebam que Jesus começa a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus e os discípulos pregavam dizendo, é chegado o reino de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta, como é o reino de Deus? Você sabe como é o reino de Deus? Lembra que Jesus chegava e curava as pessoas e expelia demônios. Jesus fazia tudo isso preocupado com o bem-estar do ser humano. Ele queria muito que cada pessoa tivesse uma vida abençoada, feliz, saudável, próspera, não só emocionalmente, mas espiritualmente. Não só financeiramente, mas materialmente. Não só na vida religiosa, mas na vida espiritual. Jesus se preocupava com todas as áreas da vida de um ser humano. Porque se todas as áreas estivessem bem, esse ser humano estaria bem. E mais, esse ser humano deveria estar bem com Deus, com ele e com o próximo. Porque como que abençoa uma pessoa que não está bem consigo mesma? Como eu vou conseguir fazer alguma coisa boa para alguém se eu não consigo fazer o bem para mim? Então Jesus deixou todas essas lições e os discípulos passaram a fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Os discípulos se tornaram luz como Jesus era luz. E onde Jesus chegava, ele dizia, é chegado o reino. Então as maravilhas do reino estavam instauradas quando Jesus chegava. Então agora ao chegar os discípulos também era chegado o reino, porque eles eram então pessoas semelhantes a Jesus. E eu quero dizer a você que conosco não pode ser diferente. Quando você que ama a Cristo chega, também é chegado o reino de Deus. Você já parou para pensar nisso e para entender a importância e a grandiosidade de você ser um representante do reino? De você ser um pedacinho do reino? Se nós levarmos isso a sério, na proporção certa, na medida certa, a nossa vida muda completamente. Completamente, porque tudo que você faz vai ter um novo sentido. Porque você não faz porque é você fazendo, mas você faz porque você é parte do reino. E o bem que você quer para você, você quer também para o outro. Quando Jesus chegava e dizia, é chegado o reino, chegava vida, chegava alegria, chegava paz, chegava cura, chegava harmonia, acabava as dissensões, os desentendimentos, as malícias, as maldades, tudo de errado acabava quando Jesus chegava. E aí você pode estar perguntando assim, por que eu conheço tanta gente que chega e diz que é seguidor de Cristo e não muda nada? Por que a situação é tão ruim com algumas pessoas que se dizem representantes de Cristo? O que está acontecendo com essas pessoas? E por que talvez você não consiga enxergar Deus nessa pessoa, o reino nessa pessoa? Lembram-se do que eu disse? Jesus deu autoridade àqueles que estavam aprendendo com ele, àqueles que conviviam com ele, àqueles que entenderam o valor e o tamanho da missão que Jesus tinha. Eles conviveram com Cristo, eles viram Jesus fazendo milagres, eles viam quantas horas Jesus ficava em oração, eles viam a bondade e o amor nos olhos de Cristo. Porque os olhos são as janelas da alma e é através dos olhos que a gente percebe a bondade e a generosidade de uma pessoa. A humildade, a simpatia, a empatia. A gente entende tudo isso
através do olhar. E os discípulos viam isso transbordando nos olhos de Cristo, nas ações de Cristo. Então, muitas vezes você pode dizer, peraí, mas aquela pessoa não é assim. Se você está chegando a duvidar, é porque infelizmente está faltando mesmo alguma coisa. E é preciso que essa pessoa esteja mais próxima de Deus. Talvez você tenha que ficar mais próximo de Deus, mais próxima de Deus, para que as pessoas possam ver Cristo em você. Nós não vamos aqui falar mal de quem tem esse procedimento ou aquele, mas nós precisamos entender o quanto nós precisamos mudar o nosso procedimento, para que a gente consiga receber essa autoridade de Cristo e então sim fazer as mesmas coisas que ele fazia. Porque Jesus disse, o que eu estou dando a vocês, vocês vão poder fazer por outros. Jesus disse, vocês farão obras maiores do que as minhas. E Jesus disse, eu não oro só por esses, meu Pai, mas eu oro por todos aqueles que ainda virão. Então, quando Jesus orou pedindo ao Pai que desse autoridade aos seus discípulos, ele também pediu que desse autoridade a todo aquele que o aceitasse como Senhor e Salvador. E desta forma, esta pessoa também receberia autoridade para também ser pequenos cristos, para ser representantes dele aqui, para chegar e quando chegar, o reino chegar junto. E aí eu te pergunto, quando você chega, o reino de Deus chega também? Eu quero contar para você a história de uma mãe e o seu filhinho. A mãe era a luz e o filhinho era um raiozinho de luz. Lógico, se a mãe dele era luz, ele também era luz. E esse filhinho queria uma coisa e ele ficou encafifado. Ele falou assim, nossa, eu quero conhecer a escuridão. Eu quero chegar num lugar e quero conhecer a escuridão. E sem falar nada com a mãe, ele começou a sair para procurar a escuridão. Então ele começou por lugares pequenos, ele começou a ir debaixo da cama, ele começou a ir atrás do armário, ele começou a ir no porão da casa, ele começou a ir em vários lugares e ele não conseguia encontrar a escuridão. Aí um dia triste, já aborrecido, ele chegou para mim e falou, mamãe, eu tô triste. E a mãe falou, eu tenho percebido que você anda meio triste, meio aborrecido, o que está acontecendo? E ele falou, mãe, eu queria tanto encontrar a escuridão. E a mãe deu risada e falou, meu filho, você não pode encontrar a escuridão. Ele falou, mas por que, mamãe? Eu queria saber como a escuridão é. E a mãe falou, filho, você não vai encontrar a escuridão porque você é luz. Onde você chega, a escuridão vai embora. E aí ele falou assim, mas eu vou encontrar a luz. Teimosamente saiu e foi em lugares maiores, né? E aí ele falou, eu vou numa caverna. Foi na caverna. Eu vou numa casa abandonada, e foi na casa abandonada. Eu vou na floresta de noite, e foi na floresta de noite. Em todos os lugares que ele ia, quando ele chegava, ele encontrava o quê? Luz. Ele via tudo claro ao seu redor, porque ele era luz. Não dava para encontrar as trevas, não daria para encontrar a escuridão. É isto exatamente o que Jesus quer de você e de mim, que nós sejamos luz. E para sermos luz, precisamos aceitar quem nós somos. Porque Deus não nos fez para sermos trevas, Deus nos fez para sermos luz. E quando eu aceito a vida que eu tenho da maneira como ela é, eu começo a ter condições de irradiar luz. E por que eu disse começa a ter condições? Porque tem muita gente que reconhece quem é, mas ainda assim não brilha. Reconhecer é ser grato. Reconhecer é dizer, Senhor, eu te agradeço por o Senhor ter me feito como eu sou. Da altura que eu tenho, do peso que eu tenho, da cor que eu tenho, da textura de cabelo que eu tenho, de todas as coisas que não podem ser mudadas em você, precisam ser aceitos. Você não pode mudar seu tom de pele. Você não consegue mudar para sempre sua textura de cabelo. Você não consegue mudar a cor dos seus olhos. Você não consegue mudar como você nasceu e nem muito menos filho de quem é. Então, quando nós entendemos isso e aceitamos, esse é o primeiro passo para nos tornarmos luz. Porque nós vamos ser gratos a Deus por sermos quem somos. E a partir de aí, eu vou começar a irradiar essa alegria, essa gratidão para todas as outras pessoas. E aí, quando eu chegar, eu vou conseguir mostrar o reino de Deus. Porque a partir do momento em que eu sou grata, que eu sou grato, eu começo a reconhecer as maravilhas que Deus fez por mim. E eu começo a mostrar para as outras pessoas, olha o que Deus fez na minha vida. Eu era desta forma, e olha como eu sou hoje. E aí as transformações começam, porque o seu testemunho
vai ajudar a converter outras pessoas. Sabe para onde? Para o reino de Deus. Para o reino. Eu só conseguirei ser luz quando eu aceitar ser quem eu sou. E eu preciso te dizer uma coisa. Deus fez você para que você se ame. É impossível você ser reino se você não se amar. Eu vou ser mais clara. Muitas pessoas pensam o seguinte: eu não mato porque eu obedeço aos mandamentos. E dentre os mandamentos está um que diz: não matarás. E a pessoa pensa: eu não vou pegar uma arma e não vou matar ninguém, então eu estou obedecendo o mandamento. Ok? Tá certo? E tem pessoas que pensam o seguinte: mas falar mal de alguém eu posso, né? Porque a pessoa fala mal de mim, eu também falo. E quando essa pessoa, o nível de consciência dela cresce, aumenta, ela entende que falar mal das pessoas também judia das pessoas e pode matar, porque palavras também matam. E quando essa pessoa entende isso, ela pensa assim: bom, então não vou mais falar mal de ninguém, vou me ajustar para não fazer isso, porque eu não quero o mal das pessoas. Ok? Essa pessoa continua subindo no nível de conscientização do que é matar. Só que ela não chega muitas vezes no ponto em que ela deve se amar. Quando eu não me amo, eu estou me matando. E isso é muito sério e você precisa entender isso. Quando eu não me amo, eu estou me matando. E a partir do momento que eu estou me matando, eu estou transgredindo um mandamento: não matarás. Percebe? Muitas pessoas não matam os outros, mas matam a si próprias. Então, quando eu me amo, quando eu me aceito como Jesus me fez, quando eu acredito no poder dele para que eu possa ser luz, então sim, eu estou cumprindo o mandamento: não matarás. Então, eu amo a Deus, eu me amo e eu amo o próximo. Jesus disse o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada em um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Você é luz e luz não se esconde. Lembra do filhinho da mãe? Filhinho da luz? Era uma pequena luz, a mãe era uma luz grande, ele era uma luz menor, mas ele era luz. Você é luz. Se você se valorizar e se amar, você vai poder iluminar e todos vão ver. A luz debaixo do velador ilumina? Ilumina, mas só ilumina debaixo ali do velador, debaixo da mesa. Mas se você colocar a luz lá no alto, no velador, ela ilumina toda a casa. Então Jesus quer que você seja luz e ilumine toda a região onde você estiver. E quanto mais alto e mais longe você for, mais pessoas vão alcançar e vão ver a sua luz. Então nós somos filhos de Deus para iluminarmos. Este é o primeiro princípio que você deve aprender. Você nasceu filho de Deus e você é luz. E como luz, você deve iluminar. A sua luz, de modo algum, precisa ofender ninguém, nem ofender a Deus e nem te destruir. Porque você, como filho, reconhece que a luz que você tem provém de Deus. Se provém de Deus, todo louvor e toda adoração volta para quem o deu, que é Cristo. Então quem merece todas as honras? Jesus. Honras pelo quê? Pela sua luz, por você existir. Tá certo? Deu para entender? Eu espero que essa mensagem tenha feito diferença na sua vida e que você entenda que você nasceu para brilhar, nasceu para iluminar, e a sua iluminação e a sua luz glorifica o nosso Deus que está nos céus. Então, quando você chegar no lugar, você ilumina. Por quê? Porque você é um pedacinho do reino. Você é um pequeno Cristo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos deu a Tua palavra, a palavra que cura e que liberta. Liberta o coração desta pessoa que está me ouvindo neste momento, para que ela possa entender que ela é luz e que ela deve iluminar para a honra e glória do Teu nome e para abençoar muitas pessoas, todas as pessoas por onde ela andar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ter assistido essa mensagem. Espero que ela realmente faça diferença. Como eu já pedi, você pode compartilhar com todas as pessoas que você quiser. E aguarde então, porque teremos outras mensagens da Palavra de Deus dentro desse espaço Viver e Vencer. Projeto que transforma vidas.